Caiu na boca de Matilde virou assunto. Vamos para mais um vídeo. Hoje nós vamos falar da Rainha Elizabeth I. A Elizabeth I, ela nasceu no dia 7 de setembro de 1533. Ela era filha do rei Augusto VIII com a sua segunda esposa, Ana Boleyn. Elizabeth I, o nome dela de batismo é Isabel Tudor. Elizabeth I, ela não estava na linha de sucessão, porque o seu pai, né, o rei Henrique VIII, ele já tinha sido casado anteriormente com Catarina de Aragão, que desse casamento teve uma filha, que foi a Maria Tudor, que posteriormente acabou se tornando a Rainha Maria I da Inglaterra. A Elizabeth, ela, nesse tempo, ela estava em segundo lugar no reino de sucessão. Porém, o seu nascimento, ele era meio contraditório. Por quê? Não o nascimento em si, né? Porque o seu pai, ele foi casado com a Catarina de Aragão e o seu pai divorciou-se dela. Só que não existia a lei de divórcio. O catolicismo, ele não aprovava o divórcio. E o rei Augusto VIII, ele fez o quê? Ele foi lá e criou a própria igreja, a igreja anglicana. Aí ele fez as próprias leis dele, aí ele fez toda uma alteração, e dentro desta alteração, ele simplesmente disse, não, agora pode divorciar, vou me divorciar da minha primeira esposa, que é a Catarina de Aragão, vou casar com a Ana Boleyn, que era dama de honra da rainha. Ele casou com ela, e ele teve um filho, essa gestação, né, da Ana Boleyn, que no caso veio a Isabel Tudor, só que o rei Henrique VIII, ele não queria deixar o trono, a sucessão do trono, né, para uma filha mulher. E ele, não, eu preciso ter um herdeiro homem. Aí ele fez o quê? Ele arrumou uma treta lá com Ana Boleyn, acusou ela de traição, disse que ela estava tendo um caso com vários homens, inclusive o seu próprio irmão, né, no caso o irmão dela, que no caso era uma relação incestuosa. Ele criou toda uma situação lá em que acusou ela de traição, levou ela a julgamento com vários representantes da corte, inclusive o próprio pai dela estava nesse julgamento, e eles consideraram que ela era culpada e ela foi condenada à forca. A Ana Boleyn foi a segunda esposa do rei Henrique VIII e foi a primeira que ele condenou à forca. Aí a Isabel ficou órfã, né, no caso sendo criada por damas e tal, e o Henrique VIII fez o quê? Eu quero um filho homem. Ele foi lá e decidiu que ele queria uma terceira esposa. Que ele pensava, não, se é com essa terceira esposa eu vou conseguir ter um filho. Aí ele casou-se novamente, e essa terceira esposa, Joana Seymour, ela deu seu tão querido, tão desejado herdeiro, que era a única coisa que ele queria, o Eduardo. E a Joana, ela veio a falecer no parto, né? E aí o Eduardo nasceu e tal. Aí o rei ficou tão feliz e tal coisa, que agora eu tenho meu filho homem, agora eu posso deixar meu trono tranquilo para um homem. E ele foi, não, eu vou fazer as pazes com as minhas filhas, que no caso era a primeira filha, Maria, que era com Catarina de Aragão, e a Isabel, que era com a Ana Boleyn, que ele tinha mandado para forca, né? Tinha mandado executar ela. Aí ele fez um acordo com elas lá, e aí ele colocou elas na linha de sucessão. Então, no caso, a linha de sucessão dele passou a ser como? Eduardo em primeiro lugar, Maria em segundo lugar e Isabel em terceiro lugar. Para Isabel ser rainha, tinha que morrer 4 pessoas, ou seja, tinha que morrer o pai dela, o irmão dela e a irmã dela. Aí a vida seguiu e tal coisa, o rei foi ficando cada vez mais doente, e
quando ele faleceu, o Eduardo tinha 9 anos. E aí ele não podia assumir o trono, porque ele era muito jovem, aí ele foi considerado rei, só que ele não podia tomar decisões. Aí tinha todo um grupo de pessoas, de pessoas escolhidas, né, da própria corte para orientar ele, para tomar decisões, assinar por ele. Só que o Eduardo, ele era bichado de tudo, ele tinha uma saúde extremamente frágil, extremamente debilitada, e aí ele foi se deteriorando com o passar do tempo, e quando ele tinha 1543, foi o ano que ele faleceu. Ele faleceu em 6 de julho. Ele decidiu que ele ia deixar o trono não para a irmã dele, que no caso era Maria, para meia-irmã, né? Que era a segunda na linha de sucessão depois dele, porque ela era extremamente católica. E ele, não, eu não vou dar para essa menina e tal coisa, eu vou arrumar um cambalacho lá. Ele fez lá um cambalacho, fez uma treta lá e deu o trono para uma prima dele, a Mary Grey. E aí essa menina, só que quando ele morreu, a Maria disse assim, opa, peraí, esta coroa é minha. Ela saiu lá, pegou os cavalinhos, as carruagens, saiu de onde ela estava. Não, eu vou lá pro palácio e vou assumir a coroa. E ela foi, só que quando ela chegou lá, essa moça, a Grey, ela já tinha assumido o trono. Ela ficou conhecida, inclusive, como a rainha dos 9 dias. Aí elas tretaram, deu uma boca de confusão, uma deu um tapa na cara da outra, aí o povo guerreou. E a Maria Tudor, ela era muito querida pelo povo de Londres, pelo povo da Inglaterra, porque a mãe dela, Catarina Aragão, ela era querida. E a galera começou, não, vamos apoiar ela, não sei o quê, aquele bafafá, aquele furdunço. E aí ela subiu ao trono. Aí ela foi coroada, aí o parlamento disse assim, não, peraí, essa aqui realmente, o negócio tem que estar, a coroa tem que estar pra essa menina aqui, porque ela que é filha do homem. Essa aí, essa lourinha aí que a gente não sabe nem de onde veio, é prima, saber Deus, essa menina, ela era filha de uma neta, da irmã mais nova do rei Henrique VIII. Era parente, assim, tipo, parente lá das antigas, longe. Aí ela pegou, assumiu o trono e ela não era muito, ela era extremamente católica. Aí ela, no primeiro momento, ela disse assim, ela fez a fina, não, vou deixar, né, cada um segue a sua religião, um segue em catolicismo, outro segue em anglicanismo e tal e coisa, só que isso não deu muito certo, porque ela começou a ferver a cabeça dos protestantes, que no caso era do pessoal da igreja anglicana, começou a apavorar a mente do povo, e aí o povo começou a se revoltar, que ela queria que o catolicismo fosse a religião dominante na Inglaterra no seu reinado. Aí ela começou a apavorar a mente do povo, não sei o que e tal. O que aconteceu? Simplesmente teve revolta, briga, ela massacrou mais de 300 protestantes, ficou conhecida como a Rainha Sanguinária, Maria Sanguinária, Mary Blount, né? E aí ela resolveu que ela tinha que casar. Aí ela casou com o rei Filipe II da Espanha. Só que, veja bem, o rei Filipe II da Espanha, ele era rei lá na Espanha, e aí ele se tornou rei consorte da Inglaterra, porque ele casou com a Maria. A Maria era rainha da Inglaterra e se tornou rainha consorte da Espanha. Então, ela ficava na Inglaterra cuidando dos Paranauê lá do reinado dela, e ele ficava lá na Espanha cuidando dos Paranauê dele. Eles se viam pouco. Resumindo a história, a mulher não engravidou, ela não teve filho. Quando chegou na época dela morrer, que ela estava lá, o reinado dela não durou muito tempo, não. Ela ficou de 1554 até 1558, foi o período do reinado da Maria. Aí, quando a Maria morreu, que a Elizabeth finalmente assumiu o trono. E a Elizabeth I, quando ela assumiu o trono, a Inglaterra estava toda lascada, não sei o quê. Aí ela fez um monte de coisa, ela deu um up
príncipe na Inglaterra. O reinado dela foi um dos reinados mais comentados, foi uma das principais rainhas da Inglaterra, a Rainha Elizabeth I. Ela implementou várias coisas, como, por exemplo, a questão das artes, da cultura. Na época que ela era rainha, eram feitos teatros, tinha livros do Shakespeare, né, que era dessa época aí. E a Rainha Elizabeth I, ela ficou conhecida como a Rainha Virgem. A rainha que não casou, porque ela nunca casou. Alguns dizem que ela não casou porque ela tinha medo de casar e o marido dela acabar passando as pernas nela e tal e coisa e assumir o trono. Outros historiadores dizem que ela não casou porque ela sabia que ela era estéril. Virgem mesmo que a galera fala que era bem pouco provável, que ela com certeza dava uma biscoitada, né, gente? Pelo amor de Deus, é óbvio que a mulher devia dar uma biscoitadinha, né? E essa é a história de hoje da Rainha Elizabeth I, que é tipo prima muito, 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 muito longe da Rainha Elizabeth II, que morreu. Morreu agora semana passada, que ainda tá em todo o processo de coisa dela lá, que eu já fiz o vídeo. Ela era meia-irmã da Maria Sanguinária, que eu também já fiz o vídeo. Eu agradeço a todos, peço desculpa pelas falhas, eu ainda tô pegando as manhas, ainda tô pegando o jeito. Os vídeos espero que cada vez melhorem a qualidade de som, de imagem, o conteúdo em si. O objetivo desse canal não é que vocês vão pega o meu vídeo aí para estudar pro Enem. Não, gente, não vai fazer isso não. Vai estudar pro Enem, vai estudar pro vestibular com um livro de história, com o Google, com coisa, né? Isso aqui é mais com o objetivo de contar a história de uma forma um pouco mais amena, não aquela coisa assim, ai, 1500, não assim que a gente tá acostumado. Quem gostou, deixa o seu like no vídeo, se inscreve no canal, compartilha, dá aquela moral aí pra quem tá, né, começando. Muito obrigada e uma boa noite a todos.